Então vamos lá, terceiro dia após jato de plasma. Então tenho recomendado para as minhas pacientes, nos primeiros 3 dias, não usar filtro solar. Por quê? Porque queira ou não, o filtro solar você precisa retirar muito bem antes de dormir e ele acaba amolecendo as casquinhas e favorecendo a caída delas. E tudo que a gente quer é permanecer que essas casquinhas fiquem o máximo possível e caiam naturalmente para que a cicatrização ocorra da forma mais íntegra, né? O ideal é que quando cai a casquinha, a pele não esteja vermelha embaixo. Porém, se você forçar, é mais possível que caia tudo e ainda não finalizou o processo de cicatrização. Então, eu prefiro que não use cremes nos 3 primeiros dias. Apenas o tônico que eu dou para os meus pacientes, que é um tônico hidratante, esse pode espirrar em qualquer momento, até para hidratar a pele, porque começa um certo desconforto, né? Queira ou não, esses pontinhos que faz a retração, quando eles estão secando, eles vão contraindo e dá, às vezes, uma certa coceira, um incômodo. Então, esse tônico que você espirra com propriedades hidratantes, auxilia, né, nesse desconforto, e também é importante essa hidratação, né? É bem legal. E também eu dou também para os meus pacientes uma pomada com o objetivo de evitar intercorrências, tá? Porque a principal intercorrência nesse procedimento é de hiperpigmentação pós-inflamatória, ou seja, que mancha a pele, tá? Quando eu já sou uma profissional experiente, é muito difícil ocorrer esse tipo de intercorrência, porém é possível, tá? É possível, então eu tenho que evitar principalmente as incidências solares, independente dos raios solares, independente se tem sol ou não. Então o ideal é ficar quietinha dentro de casa, né? Esses 3 primeiros dias sem filtro, só usando o tônico e a pomada que eu dou. E daí depois, né, eu recomendo que o filtro solar passe a ser usado de forma bem sistemática, né, a partir do 4º dia. O que eu quero dizer de forma bem sistemática? Que você passe o filtro solar, faça seu skincare, né, e termine com o filtro solar de manhã e reaplique o filtro solar 2 a 3 vezes ao dia, até a completa cicatrização. E o que é até a completa cicatrização do jato de plasma? É quando já caiu as casquinhas e não está nada vermelho, tá? Porque pode cair as casquinhas e ainda ficar vermelho ou rosada a pele, ou seja, que ainda não completou toda a cicatrização. Tá? Tem pessoas que fica mais tempo vermelhinha ainda. Aí é uma diquinha que eu dou, né, quando já caiu as casquinhas e depois de uma semana ainda tá vermelho, use hipoglós antes de dormir, mas passa assim bem de leve, em batidinhas, né, para não esfregar a pele que tá sensibilizada. O hipoglós é feito para queimadura, tá? Queira ou não, assadura de bebê nada mais é que uma queimadura. Então, tem vitamina E e auxilia na cicatrização de queimaduras, então pode auxiliar, tá? Então, se ainda tiver vermelho, depois que cair as casquinhas, mesmo após uns 10 dias depois de cair das casquinhas ainda ficar vermelho, use hipoglós, batidinhas leves, pouquinho hipoglós no local que fez o procedimento antes de dormir, tá? Faça isso em dias alternados, acredito que uma semana já melhore bastante. Essa é a dica que eu dou. Gente, é chatinho o processo do jato de plasma por conta dessas marcas que te deixa ausente do cotidiano, né? Você tem que ficar um pouco mais presa, mas eu só faço isso e minhas pacientes também fazem porque vale muito a pena. Não existe outro procedimento que dê um resultado melhor para reduzir rugas e expressão. E também essa questão da ptose palpebral, né? Essa sobra de pele, né? Que muitas vezes dá para evitar a própria cirurgia, a blefaroplastia cirúrgica, que é o que eu estou fazendo. Veja, a minha família toda já fez a cirurgia blefaroplastia cirúrgica, até minha irmã mais nova. E, no entanto, eu estou evitando essa cirurgia com o procedimento jato de plasma. Tá? Então é um procedimento muito mais em conta e mais seguro, inclusive, porque ele não tem perigo de contrair mais de um lado do que do outro. Que embora a blefaroplastia cirúrgica seja uma cirurgia simples, ela pode ter intercorrência sim.
tá? Até porque nós não somos simétricos, nós somos assimétricos, ou seja, de um lado é diferente do outro. E muitas vezes, sei lá, de repente o médico vai tirar a mesma quantidade de pele de um lado e de outro e pode ressaltar essa assimetria. Tem pessoas que me relatam que às vezes o olho não fecha, fica levemente aberto, um olho, o outro. Enfim, meu pai mesmo, né, falou que ficou com um olho diferente do outro depois da cirurgia. Então, ela não é totalmente segura e tudo de bom. Ela é simples, mas é uma cirurgia. Além de custar mais caro, pode dar errado, tá? Assim como o jato de plasma também. Tem muitas pessoas que relatam que não tiveram resultado, que ganharam manchas. Gente, esse é um procedimento que depende muito também do profissional. Tá? Depende principalmente da experiência e capacidade do profissional, mas depende também do equipamento. Veja, tem equipamentos de R$300 importados da China e tem equipamento de R$10.000, que é o preço do meu equipamento. Então, não tem como comparar. Aliás, os procedimentos no geral, muitas vezes, têm influência do profissional. Então, não dá para dizer, não deu certo comigo, então não funciona. Não. Funciona sim. Aliás, eu acho praticamente impossível o jato de plasma não dar nenhum resultado. Ele dá resultado sim. Talvez não dê o resultado esperado, porque as pessoas criam expectativas que às vezes o procedimento não corresponde. Mas dizer que não dá resultado, sinceramente, eu acho isso muito improvável, né? Não tem como, né? Fazendo o procedimento direitinho, dá resultado sim. Tá? Principalmente em rugas. Eu mesmo tô evitando que as minhas rugas dinâmicas se tornem estáticas com esse procedimento. Veja que eu, quando estou parada, agora não dá para ver nada, né? Mas o que é rugas dinâmica e estática? Dinâmica são rugas que aparecem quando você se expressa. Então, quando eu sorrio, aparecem as rugas dos olhos. Mas o que a gente tem que evitar, procurar evitar, né, que as rugas dinâmicas, essas que aparecem quando você se expressa, sorri, por exemplo, se tornem estáticas, ou seja, enquanto você tá séria, as rugas estão aparentes. Então, o ideal é evitar, né, gente? Teve muitas perguntas aqui, muitos comentários até sem pé, sem cabeça, né? Teve uma pessoa que falou assim, uai, não é melhor se conformar com as rugas, né? Pra quê? Eu falei, gente, eu trabalho com estética, né? E por mais que a gente tem que sim se conformar com o envelhecimento, procurando se alimentar de outras coisas que não sejam coisas materiais. A gente precisa se espiritualizar e se preparar para o envelhecimento, sim, inclusive o envelhecimento visual. Mas, gente, não adianta, o envelhecimento, nós somos pessoas visuais, então a gente precisa gostar, se sentir bem com o que a gente vê no espelho. E o envelhecimento acaba nos autossugestionando a ficarmos tristes. Tá? Porque a gente não é agradável, nenhum velhinho gosta de se olhar no espelho quando está muito enrugado, ele se acha feio. Então o ideal é que a gente prolongue sim a nossa juventude, mas isso tem que entrar o skincare diário, alimentação, água, tudo aquilo que eu falo de saúde e essa questão do skincare diário, finalizando com protetor solar, isso tem que entrar no piloto automático, isso não deve ser uma preocupação. Tá? Os cuidados diários com a nossa saúde e com a saúde da nossa pele, né? Isso deve entrar num piloto automático, não deve ser nunca uma preocupação. A gente não deve se preocupar com beleza. Mas se tem algo incomodando, mesmo você ainda tendo esses cuidados diários, vai lá e faz. Existem esses procedimentos estéticos que não são invasivos e nem são injetáveis, que é esses que eu tenho ressalva, por que não? Né? Por que não prolongar a juventude, prolongar a beleza, prolongar esse viço na pele que te faz bem, que faz bem para todas as pessoas que estão à sua volta. Então, não é uma questão de não aceitar o envelhecimento, é uma questão de a gente procurar se sentir bem com a gente mesmo e prolongar essa juventude que nos faz bem, sim. Que nos faz bem, sim, porque eu tô cansada de tratar pessoas que muitas vezes negligenciaram essa questão da estética e chega lá pelos 50, 60 anos e se arrependem, e mesmo que achasse que isso não é importante, o importante é só o intelecto, não adianta, vem a autoestima, cai
por conta disso e ver que é necessário sim cuidar da aparência, é necessário sim se sentir bem, se sentir bonita, porque senão você vai acabar ficando triste, você vai acabar se sentindo, às vezes, com a autoestima baixa, se sentindo menos. Então, gente, evite, se cuide. O autocuidado, sendo uma coisa que faça parte do seu dia a dia, sem extremismos, é um sinal de auto-amor. É um sinal de você cuidar daquilo que né, Deus nos deu, né? Então, isso daí não tem nada de errado, é tudo de bom, tá? Então, mas é chatinho. Então, esse procedimento, ele é um pouco desagradável por conta... Ah, o pessoal pergunta de dor. Sim, esse procedimento é impossível fazer sem anestésico, tá, gente? Eu uso um anestésico tópico, ou seja, de passar na pele. Ele fica bastante tempo na pele, tal, pra realmente anestesiar e a pessoa não sentir dor. Então, comigo, os meus pacientes não costumam sentir dor. Pessoas mais sensibilizadas podem sentir mais desconforto, mas não dor. Se a pessoa sentir muita dor, não tem como fazer o procedimento. É impossível, eu não consigo fazer a pessoa não dá conta. Então, tem que usar o anestésico, sim, porque é uma espécie de queimadura, tá? Apesar que seja o jato de plasma, o que ele faz, ele inclusive nem encosta na pele, tá? A gente chega perto da pele, ele dispara aquele raio e ele dá uma certa queimadura. Então tem o tempo certo que a gente deixa, a distância certa dos pontinhos, enfim. Parece simples, mas não é. Exige experiência, exige técnica, tá? Mas simplesmente, gente, é um procedimento que eu amo. Tirando essa fase chata, né, de fazer o procedimento, que também, né, fica bastante tempo, 1 hora com anestésico, daí tem o procedimento e tudo mais. Tudo isso é um pouco chato, desgastante, depois tem essa parte da cicatrização. Por isso que eu demoro tanto, até porque eu faço vídeos, né? Se eu fizesse uma vez a cada 40 dias de intervalo, umas 3 vezes, eu poderia dar um intervalo muito maior, 2 anos, né, para outro procedimento. Mas como eu fico evitando e dependo da minha agenda conciliar com a da minha filha, porque é a minha filha que faz em mim, seguindo as minhas instruções, eu acabo adiando muito e só quando chego no meu limite que eu faço. Então, daí por isso que eu acabo fazendo uma vez a cada 6 meses, tá? Mas o ideal é fazer o número de procedimentos para chegar ao resultado final que você queira, né? Normalmente 2 a 3, com intervalo de 40 dias e depois, sei lá, depois só de 2 anos. Normalmente as pessoas fazem um procedimento e ficam felizes com o resultado e esperam, tá? Mas isso vai de cada um mesmo, tá? Então é isso, gente. Tá aqui, tá? Tô aqui mostrando no dia a dia, acompanhe nos stories que eu tô mostrando dia a dia. Depois eu vou postar, né, um vídeo mostrando a evolução, a recuperação no dia após dia. Combinado? Beijinhos.